E aí, vamos estudar a lição? Hoje, segunda-feira, dia 27 de abril, de nosso Zoom, de estudarmos o assunto com base no texto-chave. O texto-chave é a forma de Paulo falar que não estava errado. Vamos ler? Paulo se defendeu, é a defesa de Paulo diante do julgamento de Festo. Não sou culpado de nenhum crime contra as leis judaicas, nem contra o templo e nem contra o governo romano. Paulo estava se defendendo de que não tinha feito nada de errado, não tinha culpa de nada, nem contra as leis judaicas, ou seja, as leis cerimoniais, nem contra o templo de Deus, o templo de Jerusalém, e nem contra os governos romanos, principalmente, né? Ou seja, Paulo não tinha feito nada, estava lá injustamente. E aí, né, isso mostra que é corrupção. Corrupção estava operando, mas quem que levou Paulo para lá foram os líderes religiosos judeus, que estavam furiosos, como estudamos semana passada. E aí levou para o tribunal para ser julgado por Félix. Mas Félix, né, vindo que não encontrou nenhum motivo para condenar o apóstolo, fez com que Paulo continuasse preso. Né? Aí passou algum tempo, né, depois de Félix, veio Festo. E aí Festo fez o julgamento com Paulo, né? Fez aquilo tudo, que era um administrador, que desejava conceder a Paulo um julgamento justo em Cesareia, ao contrário de Félix, porque Félix queria propina, né? Queria dinheiro para libertar Paulo, porque talvez ele imaginava que Paulo tinha muitas riquezas, e aí poderia libertar ele por meio do dinheiro, né? Ou seja, Félix queria libertar Paulo por meio do dinheiro, mas que não funciona. E aí veio Festo, né? Ellen White, inclusive, comenta que Festo reconheceu que nada nas acusações contra Paulo tornava sujeito à morte ou na mesma à prisão. No entanto, ele viu claramente o ataque de fúria que se seguiria se não condenasse Paulo e nem o entregasse seus acusadores. Né? Festo viu que Paulo era um homem legal, não era um homem que tinha feito alguma coisa errada, não tinha feito absolutamente nada de errado. Mas também que ele viu que se ele não fizesse nada, ia cair ruim para a boca dos líderes religiosos. Né? Não ia fazer nem um pouco bem para o nome de Festo. E aí Festo faz o quê? Ele pergunta para Paulo se quer fazer um bom julgamento, um julgamento justo, lá em Cesareia. Né? Sair de lá, e sair de Cesareia e ir para o Sinédrio. E aí? Paulo queria ou não queria ser julgado? Né? Paulo sabia que o julgamento lá no Sinédrio ia ser contra ele de uma forma absolutamente que Paulo não tinha como fugir, né? Não tinha como fazer nada. Porque imagina só, se o templo já estava corrompido, agora imagina o Sinédrio, o lugar que a política abre mão, que é o lugar dos juízes. Aí que está ruim. Aí que Deus ilumina a visão de Paulo e Paulo faz o quê? Apela para César, porque era a única forma de Paulo escapar. O apóstolo sabia que estaria mais seguro entre os pagãos do que com aqueles que haviam rejeitado a luz do céu e endurecido o coração contra o evangelho. Que mensagem forte. Os judeus, que era para ser o povo de Deus, agora estava contra, porque e é mais perigoso ainda do que os pagãos, porque conhece a verdade, mas endureceram o seu coração, ficando coração de pedra, pessoas corrompidas, né? Pior que pessoa pagã, né? E aí Paulo sabia muito bem disso e apela para César, que era um homem pagão, que era o povo romano, né, inclusive, mas que era a única forma. Por isso decidiu exercer seu direito como cidadão romano de apelar para César. E aí Paulo estava muito certo, porque deu muito certo no final. E aí isso mostra que a forma de Paulo pensar é a mesma forma que Deus queria que ele pensasse. Porque Deus ilumina os seus servos fiéis. E aí o período que esteve em Cesareia foi uma oportunidade para que Félix, Festo e o rei Agripa enxergassem a mensagem do Evangelho e fizessem a escolha de seguir ou não seguir. Né? Deus utilizando as pessoas a seu favor, como sempre. Né? Se Paulo não tivesse feito e participado do julgamento, Félix, Festo e Agripa não tinham ouvido da mensagem do Evangelho.
Então tudo é obra de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por não termos sorte, e sim o Senhor está conosco em todos os momentos. Agradecemos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém.